Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o crescimento populacional do Acre de 1920 a 2010 se deu da seguinte forma. Aí ele traz ali o crescimento, né? Em todos os anos. Então, em 1920, 92 mil e alguma coisa, 1940, 79 mil, e aqui a gente percebe um crescimento, né? Até chegar em 2010, que foi 733.559, beleza? Aí vamos para a pergunta aqui. A população do Acre, de acordo com o censo de 2022, que não está aqui na questão, né? A questão, esse dado do IBGE vai até 2010, né? De acordo com o censo de 2022, a população era 830.018 habitantes, beleza? Posto isso, a diferença entre a mediana dos tamanhos populacionais de 1920 a 2022 e a mediana dos tamanhos populacionais de 1920 a 2010, exposto na tabela, é... Olha, pessoal, a questão, ela quer saber isso aqui, ó. Qual que é a diferença da mediana da população de 1920 a 2022, a diferença, né, menos a mediana de 1910 a 2010, que é justamente o que a tabela traz, né? A questão quer saber isso aqui, simplesmente isso aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é que essa questão é de quê? Estatística, né? E aí eu lhe faço uma pergunta. O que é mediana? Você sabe? Pessoal, mediana, basicamente, é o valor, é um valor que está exatamente no meio de um conjunto de dados que esteja ordenado. Por exemplo, se eu tenho aqui esse conjunto de dados aqui aleatório, 1, 2, 3, 4, 5, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: esses dados estão ordenados em ordem crescente? Ah, mas eu posso fazer de ordem decrescente. Até pode, mas eu não recomendo, tá? Então, primeira coisa, os dados estão organizados de forma crescente? No meu caso aqui tá, né? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Qual é o dado, né, o valor que está exatamente no meio? Olha só, se eu tenho... tá, eu vou mudar esses valores aqui, porque não vai ficar muito fácil, né? Vou colocar assim, 1, 3, 5, 7, 9. Tá ordenado? Tá. Tá em ordem crescente? Tá. Primeira coisa que você faz é contar a quantidade de dados que eu tenho. Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu tenho um conjunto de dados que a quantidade de dados é um número ímpar, pessoal, nesse caso é simples. O que você faz? Você pega o valor que está exatamente no meio. Então, nesse caso aqui, o valor que está no meio é justamente o 5. Por quê? Porque do lado de cá eu tenho 2 dados e do lado de cá eu tenho 2. Então, o meu 5 está exatamente no meio, tá? Simples assim, né? Então, a mediana é o valor que está exatamente no meio do meu conjunto de dados, desde que o meu conjunto de dados esteja ordenado de forma crescente, tá? Agora, suponha que... Vou fazer meu 5 aqui de novo. Suponha que esse meu conjunto de dados aqui só seja 1, 3, 5 e 7. Eu não tenho 9. Nesse caso, eu tenho um número de elementos, né, desse meu conjunto de dados, que é um número par. Quando é um número par, você não consegue identificar aqui de forma explícita qual é o dado que está no meio. Por quê? Porque eu tenho 2 dados de cá e 2 dados de cá. Aí sabe o que você faz? Você pega as duas partes que dividem de forma igual, e aí você faz uma média aritmética entre esses dois elementos aqui. Olha só, entre 3 e 5. Entre 3 e 5, qual é a minha média aritmética? É 4. Então, nesse caso aqui, minha mediana é 4.
Esse valor aqui, esse 4, está presente no meu conjunto de dados? Não, não está presente. Porém, vai ser esse valor porque o meu conjunto de dados aqui, o número de elementos é um número par. Então eu tenho que calcular minha mediana através de uma média aritmética dos dois dados que estão ali justamente fazendo a centralização do meu conjunto de dados, tá bom? Então, dito isso, pessoal, vamos fazer aqui o nosso exercício, né? Que eu já falei demais já, né? Vamos lá. Bom, primeiramente, vamos calcular a mediana de 1920 a 2010, o que está na tabela aqui, beleza? Então, vamos lá. Qual é a quantidade de elementos que eu tenho aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem vai ser minha mediana? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Vai ser o quinto elemento. Vocês concordam? Por quê? Porque aqui eu tenho 4 elementos e aqui eu tenho 4 elementos. Então, o quinto está exatamente no meio. O meu conjunto de dados, ele está ordenado de forma crescente? Tá. Pode olhar aqui, ó. Os meus dados, eles vão crescendo, tá bom? Então, quem é a minha mediana do meu conjunto de dados da minha população do Acre de 1920 a 2010 vai ser quanto? 218.006 habitantes. Então, eu já vou colocar até aqui, ó. 218.006, né? Vou colocar aqui. Agora, qual é o de 1920 a 2022? Nesse caso, a gente vai ter aqui uma outra linha, né? Pega essa tabela aqui e observa comigo que eu vou ter outra linha. Eu vou ter a linha aqui 2022, que vai ser quantos habitantes? 830.018. Então, nesse caso, o meu conjunto de dados, ele aumentou em 1, né? Eu tinha 9 elementos aqui. Eu tinha 9 elementos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, 10. O que eu faço aqui agora? Basicamente, se eu tenho 10 elementos, se eu dividir no meio, eu vou ter 5 elementos para cá e 5 elementos para cá. Então, o que eu faço? Eu pego meus 5 e 6, que é justamente os dois elementos que dividem esse meu conjunto de dados em duas partes iguais. Aqui eu vou ter 4, né? 1, 2, 3, 4 elementos, e aqui 1, 2, 3, 4 elementos. Então, dividi os dois e vou fazer uma média aritmética entre esses dois aqui. Por quê? Porque a minha mediana, ela vai estar bem aqui entre os dois. Entendeu? Então, vamos fazer, né? Vamos fazer essa conta aqui. 218.006, 306, 893. Então, vou colocar 306, 893. Então, 306, 893, mais, fazer a média aritmética, né? 218 e 6. 218 e 6. Eu somo isso aqui e divido por 2 para achar minha média aritmética. E esse resultado vai ser justamente a minha mediana desse conjunto de dados. E lembre que estamos fazendo essa média aritmética para achar a mediana porque eu tenho um conjunto de elementos que é um número par. Eu tenho um conjunto par de elementos, beleza? Vamos fazer essa conta aqui embaixo. 306, 893. 306, 893. Mais 318 e 6. 3 mais 6, 9. 9 mais 0, 9. 8 mais 0, 8. 6 mais 8, 14, sobe 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 2. 3 mais 2, 5. Tá? Aí, nesse caso, deu quanto? Deu 524, 899. 524, 899. E eu vou dividir isso aqui por 2. Pessoal, para a gente não perder muito tempo, a divisão disso aqui vai dar 262, 449,5, tá? Faz aí em casa, porque o vídeo está ficando muito longo, tá? Mas
A gente tá fazendo as coisas aqui bem devagar, fazendo as continhas, explicando o assunto, tá? Faz essa continha aqui na sua casa aí para ver se bate certinho. Então aqui, né, esse valor eu ponho para cá. Então 262.449,5. Então pronto, eu tenho que fazer essa diferença aqui. Se você fizer essa diferença, você vai achar o seguinte resultado: 44.443,5. Gabarito, letra A.